copiar a mesma dieta e o mesmo treino da fulana, da ciclana, da beltrana, da blogueira, da atriz, de sei lá mais quem. 5 coisas que atrapalharam meu emagrecimento por anos, mas eu só aprendi depois que eu parei de me sabotar. Quer saber quais foram essas 5 coisas? Então fica aqui nesse vídeo e confere. Talvez elas também estejam te sabotando. Comer certinho a semana inteira. De segunda a sexta você fica ali, ó, regradinha, bonitinha. Mas chega sexta-noite, sábado, domingo, você chuta o balde, enfia o pé na jaca, come tudo o que não comeu ao longo da semana. Pois é, esse ciclo em que a gente fica se privando absurdamente durante a semana, nos dias úteis, e acaba se mimando no final de semana, é uma coisa que sabota muito a gente. O que acontece se a gente for pensar numa questão de poupanças e gastar, né, a gente fizer aí uma relação com o dinheiro, é como se durante a semana a gente economizasse o máximo possível, mas quando chega no final de semana, a gente gasta não só aquilo que a gente economizou, como além. Então, o que acontece é que muitas vezes essa chutada de balde todo final de semana, a gente acaba não só consumindo aquelas calorias que a gente economizou ao longo da semana, mas também muito mais calorias, né? Assim, além daquilo, isso faz com que o déficit calórico ele não se mantenha, porque a gente acaba, né, compensando, e aí realmente isso é uma coisa que sabota o nosso emagrecimento, porque a gente faz certinho durante a semana, mas em 2 dias e meio ali a gente consegue simplesmente jogar no lixo tudo que a gente fez ao longo da semana. Então isso é uma coisa muito importante, a gente aprender a equilibrar quais são as refeições livres, né? Quantas a gente vai fazer ao longo da semana e também o que a gente vai comer nessa refeição livre, porque não parece, mas também faz uma diferença enorme. Me punir sempre que eu cometia algum deslize, né? O que acontece é que a gente acaba ficando nessa restrição ali, a gente vai bonitinho e tal, mas aí acontece alguma coisa, ou a gente tem um evento e aí a gente comete um deslize, come mais do que estava planejado, ou ao invés de fazer só uma refeição livre no dia, acaba fazendo 2, e aí a gente acha que por causa disso a gente jogou tudo, aquele nosso esforço anterior no lixo, e aí a gente acaba, né, comendo ainda mais, a gente acaba desistindo. Tipo, eu comecei a semana bonitinho, aí chegou na quarta-feira, eu tive um deslize. Aí ao invés de a gente só voltar pra dieta no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, a gente, já errei mesmo, então eu vou errar agora até o final da semana que vem eu começo. Não, isso daí não dá certo, isso daí sabota a gente. Então assim, cometer um deslize faz parte, tá tudo bem, é só você talvez não fazer a próxima refeição livre, mas só volta para sua dieta que vai dar tudo certo. É a constância que vai fazer toda a diferença, que vai fazer aí o seu plano funcionar. Ficar sentada no sofá esperando a motivação chegar. Uma das piores coisas que a gente faz é esperar ter motivação para fazer dieta, esperar ter motivação para ir treinar. Gente, a motivação, ela não vai chegar. Na verdade, assim, as pessoas confundem muito, né? A gente acha que motivação essa vontade louca, esse ímpeto que dá de fazer as coisas, na verdade é a gente ter um motivo para agir. Isso é, de fato, a motivação. Mas a gente ficar esperando, sabe, essa coisa forte, esse ímpeto que vai dar, isso não adianta, isso não funciona. O que a gente precisa é criar hábitos, é ter disciplina, é ter uma rotina alinhada com os nossos objetivos, com as coisas que a gente quer alcançar e simplesmente seguir ali aquele plano, com vontade ou sem vontade, inclusive nos dias em que a gente não está afim e a gente segue a dieta, segue o plano de exercício, esses sim são os mais importantes de todos. Esse é um erro que eu já cometi, que eu tenho certeza que você já cometeu ou ainda comete, que eu vejo muita gente cometendo, que é copiar a mesma dieta e o mesmo treino da fulana, da ciclana, da beltrana, da blogueira, da atriz, de sei lá mais quem. Isso, gente, é uma loucura que a gente faz, porque a gente precisa entender que os nossos corpos são diferentes, né? E o nosso corpo, ele vai reagir à dieta, ao exercício de formas diferentes. E às vezes você, mas ela faz aquela dieta, aquele tipo de exercício, mas o que ela faz ao longo do dia além daquele exercício, né? Talvez você não faça, talvez ela tenha outros treinos, outras coisas ao longo do dia, talvez você tenha até uma vida mais ativa do que a dela, então tudo isso precisa ser alinhado especificamente para cada um. Então você precisa alinhar os seus treinos, a sua dieta de acordo com os seus objetivos, de acordo com as respostas do seu corpo, e não sair por aí copiando. Nossa, né, a dieta da blogueira hoje em dia, né, a gente vê as coisas na internet. Antigamente eu lembro muito
que era aquela revista Boa Forma, e que já vinham dietas específicas, treinos específicos, era só a gente copiar que ia ter o corpo igual o da atriz. Aquele corpo da capa da revista e que tinha sido todo modelado por Photoshop. Outro erro, que é o erro da gente querer emagrecer rápido e não pensar em mudar de verdade, mudar a nossa cabeça, a nossa relação com a comida, a nossa relação com os treinos. Isso sim é que vai fazer diferença, né? Quando a gente pensa em emagrecer rápido, a gente quer respostas de resultados mirabolantes, assim, coisas rápidas, e isso também faz com que a gente desista rápido, com que a gente volte rápido para o que a gente fazia antes. Então, o que a gente precisa é pensar em mudar nossos hábitos, em ajustar a nossa rotina. Para quê? Para a gente conseguir manter a dieta, o treino e fazer coisas que a gente consiga seguir ali no longo prazo, para você realmente fazer uma mudança de vida e não mais um momento aí de efeito sanfona, que você emagrece e depois engorda tudo de novo, às vezes até o dobro. E se você se identificou com algumas dessas situações, né, se você também está se sabotando, ou se você já se sabotou, primeiro de tudo, fique sabendo que você não está sozinha. Eu já fiz muito isso. Hoje em dia eu me policio muito para não me sabotar, mas às vezes acontecem algumas coisas e eu dou aquela deslizada. Eu acho que isso faz parte do nosso processo de aprendizado, de autoconhecimento. Eu aprendi muito que emagrecer tem muito a ver com isso, com autoconhecimento, com a gente se conhecer, a gente se entender, a gente entender a nossa rotina, as nossas emoções, como que a gente lida com isso tudo. Então, assim, você não tá sozinha, né? E se você se identificou, fica aqui comigo, se inscreve no canal, clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Eu emagreci 18 quilos, mudando hábitos, fazendo treino funcional, e eu compartilho aqui o meu aprendizado, tudo que eu aprendi nesse processo. Eu compartilho os meus treinos e eu quero te ajudar também, né? Mudar a sua vida, a sua rotina, ter um estilo de vida mais saudável e fazer mudanças que você vai poder levar aí pro resto da sua vida.